Bom, então, senhores, aí pode ser que eu depois faça um complemento ainda sobre esse tema, porque talvez haja aí uma outra informação que eu não esteja lembrando agora. Na questão, novamente, né, na questão de pregação e eventual, e naquele momento, o retorno para também livrar minha cara em relação à questão dos mandamentos, tem que se levar em consideração o seguinte: não tem como, eu já falei, né, não tem como eu ser cobrado naquilo que se refere a retorno à atividade, porque eventualmente deixei pessoas de alguma forma sem algumas informações, por exemplo, sobre os mandamentos de Deus, e se eventualmente eu não fiz, eu não poderia ser cobrado no sentido de retornar para falar sobre essas mensagens, no sentido de que eu seria responsável por isso, uma vez que a orientação que eu havia recebido até então era de não falar sobre isso, não falar sobre os mandamentos para as pessoas. E eu vi o pessoal na internet dizendo, não, sei lá, uma menina, sei lá, o que falam de meninos ou mulheres. Não, eu dei orientação. Não, vocês não deram orientação, a Bíblia deu orientação. Né? Vocês não passaram orientação nenhuma. É ridículo. Como se eu tivesse pegado a orientação sei lá, na televisão, Netflix, na internet. Fui na internet buscar esse tipo de orientação. Não, nada a ver. Claro que, eventualmente, acho que a televisão pode ter algumas informações interessantes, mas não que eu não fui lá ver isso. Eu posso ter visto ali uma outra coisa que eles eventualmente iriam dizer, mas eu achava que eu iria discordar da informação. Então, nem tem sentido isso, né? Poderia concordar, mas para mim a probabilidade é que eu iria discordar, então não é que exatamente eu fui buscar a televisão orientação sobre a questão dos filhos espirituais, iria ver o que os caras iriam dizer, né? Porque se falassem merda, pode ser que eu repreendesse ou respondesse aqui. Então, tipo, era essa a ideia. Eu sou caras. Tem algumas coisas espirituais que eu acho que até são faladas, mesmo em qualquer tipo de programa de televisão. Mas não no sentido profundo de teologia em relação a filhos espirituais e tal. Tanto que eles falam tudo meio por subliminaridade. E é tudo errado, né? É tudo, independente de ser filho espiritual, as pessoas para quem eu preguei sejam filhos espirituais ou não importa. Né? São de alguma forma pessoas que eu ajudei, tudo, e não, agora vamos verificar a última interpretação espiritual, vamos ligar a televisão para. Não dá, né? Não pode, não foi desse jeito. E daí o pessoal diz, não, porque nós demos orientação. Não, vocês não deram orientação nenhuma. Eu fui lá, busquei na Bíblia e aí que está a grande questão. Eu entendi que não era para falar a respeito dos mandamentos para as pessoas. Um problema que havia é que, mesmo se eu interpretasse essa questão, que era uma porção da história de Salomão, nesse sentido, eu não tinha certeza se a interpretação do que eu li era verdadeira. Eu entendi que era melhor não falar sobre os mandamentos. Pode ser que essa interpretação fosse falsa, o que me gerava, sim, a dúvida, e eu mesmo me cobrava no sentido, talvez falar sobre os mandamentos é algo verdadeiro, é algo que deveria ser feito. Então pesava essa dúvida sobre mim porque eu não tinha certeza se a interpretação era verdadeira. Por isso mesmo, eu creio, analisando o passado, foi que eu não prometi essa questão. Não vou prometer que não vou falar sobre os mandamentos, uma vez que a Bíblia também diz o contrário e a própria interpretação daquela passagem de Salomão, eu mesmo não sei se aquilo quer dizer o que eu achei que aquela passagem queria dizer. E aí que tá, até hoje eu não sei. Eu entendi naquele momento que, poxa, talvez seja melhor não falar sobre os mandamentos para as pessoas. Então foi isso. Né? Então não adianta simplesmente chegar e dizer, não, deixou as pessoas presas. Não, mas peraí, eu recebi orientação. Mas essa orientação, de repente, pode estar errada. É exatamente o meu ponto. É exatamente o meu ponto. Por isso que, eventualmente, eu me sentia cobrável ou cobrado quando, eventualmente, as pessoas falaram a respeito disso. Entendeu? Não é porque, como é que é? Cedeu, como é que é? Pressionamos, o próprio argumento do Neto, pressionamos. Claro, porque eu me pressionava. Eu me pressionava em relação a isso. Claro que também baseado na palavra. Eu me pressionava. Né? Seja por haver outros argumentos até mais claros e por haver um argumento não tão claro sobre essa questão, que me gerava dúvida. Né? Eu fiz uma interpretação, mas essa interpretação ela era relativa, ou relativizável. Eu falei, é possível que o contrário seja verdade.
Então, para mim, claro, a ponto de que eu mesmo, por vezes, acreditava, não, de repente é melhor falar dos mandamentos. Mas onde que eu vou ter coragem para fazer isso? Né? Então não é questão também de deixar preso, tem que analisar todas as circunstâncias. Tem que analisar todas as circunstâncias. Então é isso, né? Mais esse complemento aí no canal. Vou deixar mais claro ainda, eu acho que por que ficava. E aí que tá, não adianta aceitar repreensão, não. A repreensão tem que ser verdadeira, tem que analisar o que realmente aconteceu. A questão do nesse caso, a questão dos mandamentos, aí que tá, como se fosse uma coisa que eu não fosse escutar. Como se eu fosse discordar. Não, os mandamentos não podem ser pregados pela pessoa. Ué, você tem direito à sua opinião, você pode discordar disso. Eu nunca cheguei e nunca fiz isso. Até, inclusive, talvez um limite maior a isso, como eu falei, era a própria questão argumentativa, a própria questão das armadilhas. As armadilhas lançadas lá, para mim, seriam perigosas para os demais. E isso era uma questão que talvez me impedisse mais do que a própria orientação de Salomão. Ali no sentido de não falar dos mandamentos, eu interpretando isso. Então, não adianta, como eu falei no outro vídeo, né? O pessoal diz, mas eu tô inventando meu mundo. Não tem nada no meu mundo, tudo real, tudo que eu tô falando aqui é real. São coisas reais que aconteceram na minha vida. Você pode dizer que a interpretação poderia até estar errada. O que aí sim você poderia, vamos dizer, repreender ou tentar corrigir. Agora, dizer que eu tirei isso do nada, que isso não aconteceu, isso é ridículo, não tem nada a ver. Aquela coisa, não tem muito, vamos dizer, como ceder se você eventualmente já está pressionado a uma outra linha, ou pressionado pela própria linha de interpretação que alguém eventualmente estaria repreendendo. Outro comentário que eu vi que dizia, não, porque a pessoa que eventualmente lançou esse argumento dos frios espirituais é uma pessoa fria. Não sei se estão falando sobre isso. Senhores, não adianta, não é questão de frieza. Isso é uma coisa que eu já sabia. Eu já aprendi isso com a minha vida. Foi algum erro que eu aprendi com a minha vida, interessantemente. Então, até para, já que eles visam a questão da equalização, né, vamos equalizar. Eu aprendi isso com a minha vida. Não estou aqui me colocando aqui num patamar superior e eventualmente vou repreender pessoas. Vou falar o que é a realidade. Eu vivi isso. Eu tentei, em alguns momentos da minha vida, ter uma personalidade mais fria, mas isso eventualmente não adianta tanto se você ou não trabalha ou não busca adequadamente um objetivo específico. Então não adianta você ter uma personalidade fria, que pode até ser uma máscara ou não, pode até ser uma frieza verdadeira, mas você não sustenta, vamos dizer, essa frieza com seriedade e comprometimento naquilo que você faz. Então você pode ser uma pessoa fria, mas incompetente. Se a frieza de uma pessoa resultar na competência dela, até nós podemos fazer concessões. E a frieza aí não seria necessariamente ruim. Agora, se você é frio e o resultado que você faz é ruim, ou você é frio de fachada, não adianta. Né? Eu falo porque houve situações, eu vivi isso. Né? Então, eu tenho que analisar. Então, eu não sei, porque não foi a pessoa que falou sobre si mesma. Mas eu já vi comentários sobre ela, supostamente. Né? Supostamente. Pode ser que eu esteja interpretando errado. Dizendo, não, porque uma pessoa é fria. Não adianta ser frio e não analisar o que acontece. Não adianta falar, a pessoa deve estar se sentindo pressionada. Não adianta ser frio e repetir um argumento que a pessoa já tinha respondido. Não adianta ser frio e inserir um novo argumento que era absurdo. Na questão de, a pessoa deixou presa sabendo que estava deixando as outras pessoas presas. Não dá para fazer uns argumentos desses. Entendeu? Por mais que gere pressão, e por mais que isso possa ter uma eficiência, se você é frio, você faz coisas absurdas, não adianta muito. Entendeu? Eu não sou contra a frieza, na verdade. A frieza talvez seja a característica de personalidade de quem eventualmente não é inocente ou não tem aquela proximidade de Deus. Talvez a frieza seja a característica que eu mais respeite, porque a frieza não é. Eu reconheço isso, a frieza não é necessariamente má. E eu concordo com isso. Agora, usar do jeito que os caras usaram, não vão fazer uma frieza mais absurda. Não dá. Ou eventualmente fazer argumento que eu deixei pessoas presas. Quando eventualmente eu me cobrava, sendo filhos espirituais ou não, a falar dos mandamentos para as pessoas para quem eu já tinha pregado, e eu achava que esse argumento era
plausível, até bastante plausível, e dizer que eu deixei as pessoas presas. É um negócio meio... porque assim, eu teria deixado as pessoas presas, mas eu concordo que dava para falar. Então, assim, uma parte do argumento eu concordo. Não no sentido exagerado de deixar preso, mas eu concordo que essa era uma situação que deveria ser resolvida. E que no primeiro momento não teria como resolver. Até porque eu não fiz de propósito. Que foi o que as pessoas falaram que era o contrário, que era um argumento bizonho. Então não é questão de frieza. Até acabei falando sobre outra coisa. Não encaixa, né? Então, esse complemento no canal sobre filhos espirituais, mais um. E vendo que realmente, por mais que haja pressão, não quer dizer que haja verdade. Você lançar a pressão sobre uma pessoa, ela pode ceder por outro motivo, e ainda com outros motivos que não foram elencados na hora da pressão. E isso que foi aconteceu comigo. Entendeu? Eu cedi, mas havia vários outros temperos na situação que ou não mencionaram, ou não queriam levar muito em consideração, porque de repente era até contra o argumento deles mesmos. Então é isso, cara. É isso, ó. Bom, vai. Tá aí a minha derrota, né? A minha derrota. Então vamos lá. Mas sempre tem que analisar as circunstâncias aí. Então, Deus é bom, espero que possamos ter algum esclarecimento a partir disso aí. Então, e também dos meus argumentos. Então, valeu.